né, chegar até a nossa vida. Então, se você está aqui, estabeleça esse princípio, que Deus ele não vai perder essa oportunidade de te alcançar. E que você vai sair daqui exatamente com aquilo que Ele quer que você, para esse tempo, para essa época, para essa estação, retenha no seu coração. Se você lê as cartas, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele tinha uma obsessão para que a igreja, ela renovasse a mente, porque ele entendia que através da renovação da mente, só assim a igreja experimentaria a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? E essa era uma das mensagens centrais das cartas de Paulo, que a igreja ela atentasse para que a mente mudasse, para que a igreja olhasse realmente para a mensagem, para o evangelho, e colhesse do evangelho a força necessária para que a vida dessas pessoas mudasse. E querido, você entende que isso continua sendo uma necessidade nos dias de hoje? Que a nossa vida ela vai dar saltos de crescimento. Quantos querem? Eu acredito que Deus ele prepara para seus filhos saltos. O mundo às vezes ele tenta nos convencer que o processo ele é muito lento, ele é muito, né, difícil, ele tem muito suor, ele tem muito ranger de dentes, mas a Bíblia fala que a minha aliança com Deus me faz viver a graça, viver esse favor imerecido, e isso se manifesta através de saltos. Você acredita que em Deus você pode dar um salto de crescimento financeiro esse ano, amém? E de você terminar o ano completamente diferente do que você começou. Porque Deus, Ele deseja isso. Agora, Ele precisa de uma mente, Ele precisa de uma alma que caiba a essa vontade. E, gente, olha que coisa interessante. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da paternidade na vida das pessoas, na vida dos filhos. E sem perceber, porque a nossa cultura está sendo moldada, sem perceber, a gente acabou absorvendo que o papel do pai, ele é um papel secundário. Que o pai, ele não tem tanta importância assim. Você vai ver que até o dia dos namorados se vende mais presente que o dia dos pais. O pessoal diz que porque às vezes o pessoal tem mais de um, né? Justificando aí essa demanda, né? Misericórdia, né? Mas você vai ver que culturalmente falando, existe um superposicionamento da presença, do papel, do significado da mãe, e que isso é construído em detrimento ao significado e o posicionamento do papel do pai. E é impressionante como a paternidade ela tem sido colocada de lado, colocada de forma secundária, não tão importante, e os homens estão dizendo sim a esse status. Eu acredito que tudo isso tem um propósito maligno, porque, olha que coisa impressionante, quando Jesus ele apresenta Deus na oração do Pai Nosso como Pai, isso foi tão revolucionário, isso foi tão inédito e absurdo para os judeus, que a Bíblia relata que a reação dos judeus diante dessa declaração foi de rasgar as vestes, porque eles entendiam que se Jesus estava chamando Deus de Pai, Ele estava compactuando com a mesma natureza de Deus, e que era algo que não cabia na mentalidade da época religiosa. Jesus ele inaugura a nova aliança com muitos significados profundos, e um deles é que o relacionamento com Deus hoje não é mais um relacionamento distante, mas é de alguém que é um pai presente, que se importa com você e que deseja ter comunhão com você. Então, olha que coisa impressionante. Jesus ele ressignifica a imagem de Deus, né, para que eu e você possamos entender no tempo de hoje que o que Deus deseja de mim e de você é relacionamento. Diga comigo, relacionamento. E gente, isso é tão a essência de Deus, que a própria manifestação da divindade, ela é uma manifestação de relacionamento. Pai, Filho e Espírito. Eles se relacionam. Então, existe esse desejo, e deixa eu te dizer uma coisa, isso é um feedback. Só haverá sucesso nas nossas vidas se nós soubermos, ou se nós ampliarmos, aprendermos a nos relacionar nesse nível. E esse é o desejo de Deus para com Ele. Mas voltando, o diabo percebendo que se eu e você tivermos uma figura real, nítida,
da imagem de Deus, uma imagem correta, dele como nosso Pai, toda a influência dele na nossa vida iria paralisar de forma imediata. Porque, querido, imagina, a gente vivendo essa revelação na amplitude, na profundidade, na altura dessa revelação, olhando para Deus sem ruídos, olhando para Deus sem distorções, encontrando em Deus realmente, sabe, aquele Pai amoroso, generoso, que nos perdoou, que não nos condena e que no seu amor existe poder suficiente para você vencer qualquer dificuldade. Imagina a igreja se movendo nessa revelação. Imagina você se colocando diante das adversidades da vida com uma certeza central que você tem uma filiação e que por mais que o mundo vire de ponta cabeças, ninguém pode te tocar, ninguém pode te influenciar. Você está preservado por conta de uma aliança, porque você tem um Pai que tem ciúmes e que ama você e que pagou um alto preço para você se tornar filho dele. Quantos concordam que isso é poderoso? O diabo, então, ele percebe que essa revelação, isso é algo comprometedor aos seus planos. E eu acredito que, de alguma forma, desde então, o diabo, ele começa, numa construção frenética, ele começa a distanciar, a desvalorizar a imagem do Pai dentro da sociedade, dentro da cultura. Por quê, Emanuel? Olha que coisa impressionante. Se você hoje como adulto, em algum momento você vai ter uma aliança, você vai ter um encontro com Deus, o diabo ele vai tentar garantir que esse encontro com Deus, você não consiga viver essa aliança em plenitude, por conta de uma imagem pervertida, uma imagem corrompida que você teve do teu pai aqui da terra. Porque o diabo ele sabe que existe um princípio emocional que nos governa, que os significados mais complexos que eu vou ter da minha vida vão depender dos conceitos mais primários que eu tive desde o início. Isso fala sobre o quê, Manuel? Isso fala que aquilo que você conceituou na infância vai ser o alicerce, vai ser o fundamento, vai ser o óculos que vai trazer para você o significado das coisas mais complexas. Então, o tipo de pai que você teve, o diabo vai tentar investir que a construção desse pai internamente seja uma construção defeituosa, porque isso vai te servir de lente para que quando você for adulto, e caso você se relacione com Deus, você use o mesmo parâmetro para com Deus. Se você teve um pai ausente, possivelmente você vai viver uma crise com Deus, em alguns momentos da sua vida, achando que Deus te abandonou, porque na tua gênesis, na tua origem, você teve um pai que não estava presente, pelo menos essa foi a tua compreensão da época. Quantos estão me entendendo? E isso é muito grave. Às vezes, Deus uma vez me trouxe uma visão analógica, dizendo o seguinte, que o diabo muitas vezes, ele facilmente, ele tira as garras do coração das pessoas, mas os corações às vezes ficam marcados com as feridas das garras. E isso se chama condicionamento. Então existe muito crente condicionado, não vivendo a plenitude, porque não tem uma imagem correta do Pai. Porque na Gênesis, na construção desse conceito, no início dessa relação, esse indivíduo ele recebeu uma paternidade débil, uma paternidade, sabe, cheia de gaps, cheia de falhas. E facilmente a gente faz essa transferência. E gente, isso é bíblico. Olha o que diz a Bíblia, lá em Colossenses capítulo 2, verso 16. Se tiver slide, a Bíblia diz assim, ó: então não deixe que ninguém os critique pelo que vocês comem ou bebem, ou a relação a qualquer festa religiosa, ritual da lua nova, ou sábado, cerimônias, pois isso tudo representa apenas uma sombra, diga comigo, sombra, do que está por vir, porque a realidade é Cristo, sombra. Olha o que o apóstolo ele traz, um princípio, que isso daqui é completamente revelador, porque isso traz para mim e para você que a nossa mente, ela trabalha com esse conceito. As coisas primárias vão me servir de base para as coisas complexas. A antiga aliança serviu de base para a graça.
Os rituais do Antigo Testamento são sombras para a verdadeira realidade que viria, que é Cristo. Quantos estão me entendendo? Então, as coisas que você viveu ali no início da sua vida, isso vai se tornar conceito para frente. Gente, a figura de pai é tão importante que hoje a psicologia, ela entende que ela é a estrutura central do indivíduo. Muitas pessoas estão vivendo uma vida emocional ferrada, porque no seu interior, essa figura é uma figura que não existe. É uma ausência, ou por conta da morte, ou por conta de uma convivência difícil, ou por conta da falta da habilidade do próprio pai, de não conseguir exercer a paternidade. E isso, gente, traz danos. Deixa eu te dizer, a figura do pai, ela é responsável por muitas coisas. Uma delas é a sexualidade do indivíduo. A biologia fala que o homem, ele define o sexo biológico do bebê. O gameta masculino, ele pode ter dois tipos, ele pode ter o gameta X e o gameta Y. A mulher só pode ter um tipo de gameta, o X. Então, é o homem biologicamente que define o sexo do bebê. A psicologia começa a entender também, por conta desse princípio de sombra, que é um princípio também que a gente vê em Romanos, quando Paulo fala que aqueles, que justificaram não ter conhecido Deus, essa desculpa é injustificável, porque a própria natureza prova os atributos de Deus. Amém? Romanos 1 fala sobre isso. Isso fala de quê? Que os princípios divinos estão espalhados aí para todo mundo ver. Porque Jesus, ele usou a analogia da semeadura, da agricultura, para falar de fé, para falar da palavra. Porque são princípios que se repetem dentro da biologia, dentro do emocional, dentro do espiritual. São as sombras, sabe? São os tipos que se repetem em vários e várias esferas, mas todas elas têm algo em comum. A mesma verdade, o mesmo princípio, o mesmo processo. Quantos estão me entendendo? E o homem, o pai, ele define a sexualidade. A influência do pai na vida do menino, a influência do pai na vida da menina, faz com que este se defina sexualmente. Freud, no século XIX, que era um neurocientista judeu, ele começou a observar que a relação judaico-cristã, ela tinha um padrão. Ele começou a observar que o homem, ele se relacionava baseado nessas sombras. Ele via que o judaísmo tinha Deus como aquele que deu a lei. E ele começou a conceituar que a figura do pai, dentro dessa construção humana, o homem, ele começa a olhar para o pai como se o pai fosse a representação da lei, do limite. E aí nasce a psicanálise. A psicanálise, ela nasce no olhar acerca da dinâmica de Deus com o povo. Apesar de Freud se dizer ateu, mas ele entendia que era impossível fugir dessa referência, que isso estava dentro de nós como uma sombra. Então, Freud, ele começou a perceber que o pai, ele é a peça principal para que os indivíduos, eles decidam, eles escolham ou copiar um padrão ou repelir um padrão. Quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão. Você é responsável pela influência sobre a vida do teu filho, da tua filha, para este definir a sexualidade dele. Então, um homem ausente, um homem bruto, um homem, sabe, que abusa das palavras, que abusa da grosseria, um homem sem paciência, um homem que não consegue validar, que não consegue reforçar a identidade do filho e da filha, esse homem, ele está perdendo uma influência preciosa. O diabo, gente, ele senta em cadeiras vazias. Se houver espaço, ele vai lá ocupar um lugar. Se você, como pai, não está sentando, assumindo o papel que te cabe, sinto muito em lhe dizer, mas você está dando brecha. Quantos estão me entendendo? Gente, o homem também, ele define a relação que esse indivíduo, o pai, ele define a relação que o indivíduo vai ter com o dinheiro. Eu estava fazendo um atendimento uma época com um jovem empresário, o cara com um produto inovador, sabe, muito dinâmico, muito, sabe, hábil, mas ele vivendo uma vida financeira precária, mas
ele vendia, ele tinha produto, ele tinha realmente ali todos os indícios de alguém para desenvolver o sucesso, mas de alguma forma ele não estava conseguindo avançar, e aí ele procurou por atendimento. E ele descobriu, numa determinada abordagem, uma imagem na infância dele. Ele disse, olha, me veio algo, eu não sei se isso é significativo, eu digo, diga, pode falar. Ele disse, olha, eu vejo algo na minha infância como, a primeira memória que eu tenho, né, do meu pai com o dinheiro é a seguinte, ele está na mesa com minha mãe, as contas estão sobre a mesa, ele está dizendo para minha mãe, pagamos todas as contas, mas não sobrou nada, mas graças a Deus pagamos tudo. Naquele momento eu cristalizei o entendimento que um homem de honra é um homem que paga todas as contas para ficar sem dinheiro. E aí ele descobriu um padrão de comportamento, que ele antecipava contas, ele antecipava boletos, ele ficava zerado, não conseguia reinvestir na empresa, porque na mente dele, um homem de honra era alguém que pagava tudo e ficava sem nada. De onde veio esse conceito? Do exemplo da pessoa mais importante da vida dele, do pai. Então, eu quero te dizer que a sua influência é um impacto direto na vida do seu filho. E você tem que, ser intencional nessa influência, porque se você simplesmente viver, da forma que você vive no automático, a influência ela pode estar impactando negativamente a construção, o perfil do seu filho e da sua filha. A influência do pai também, ela define a identidade dessa pessoa. Olha esse versículo. Efésios capítulo 5, verso 1. Olha que coisa poderosa, gente. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, tal como uma criança muito amada imita quem? Seu pai. Emanuel, onde é que está a cola? Aonde é que está a aderência? Aonde é que eu crio o elo com meu filho? Como é que eu vou ter segurança? Como é que eu posso blindar o meu filho? Através da comunicação do amor. O amor, gente, é a comunicação mais segura. Ela blinda seu filho. E através dessa comunicação você consegue reforçar a identidade de quem o seu filho é. Pode passar o próximo slide. A principal crença do ser humano é a da autoimagem. Mas quem somos? Não somos o que dizemos que somos e nem o que os outros dizem que somos. Somos o que a pessoa mais importante da nossa vida diz que somos. Você não é o que você diz que é. Você é o que a pessoa mais importante da tua vida diz que você é. E quem é essa pessoa? Seu pai. Então, se você entendeu que você recebeu do teu pai, que o teu significado, a tua identidade, ela é frágil, ela é insignificante, ela é trocada por um entretenimento, por um jogo, por um jornal, por uma mesa de bar, querido, esse conceito ele é cristalizado e ele vai começar a te governar. Até que você tenha um encontro poderoso com um Deus amoroso, se revelando como Pai. Aí Ele torna a pessoa mais importante da sua vida. Essa crença ela é transformada quando você começa a escutar da boca dEle mesmo quem você é para Ele. Mas até esse encontro acontecer, o que vai te governar é o que você significou da influência que o teu pai te deu como importância. E dentro desse meio existe ainda o diabo tentando trazer ruído para essa comunicação. Então, a sua identidade, que é a principal crença, essa autoimagem, de acordo com o que você se imagina, assim os outros vão te ver, não é assim que a Bíblia diz? A pessoa mais importante, que foi o teu pai, ele conceituou quem você é. Aí você pode dizer assim, mas Emanuel, como é que eu escapo disso? A relação com Deus, a revelação do Pai amoroso, do Pai eterno, vai reconfigurar isso. Por isso que Deus nos chama para o relacionamento. Sabe como é que essa crença muda? Só com relacionamento, gente. Não é vindo para o culto, não é, dizimando, não é participando de departamento, todas essas coisas são importantes. Mas o que muda realmente a crença é relacionamento. É você desejar viver com Ele, para Ele, dependendo dEle. Amém?
Olha outra influência. Pode passar, próximo slide. Lá em Mateus capítulo 3, do verso 16 ao verso 17, olha o que diz. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriam os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Gente, quantos entendem aqui que Jesus estava vivendo o momento inicial do seu ministério, amém? E o que Deus estava dizendo? Que ele dava prazer para ele, mesmo sem nenhuma realização. O filho, ele necessita dessa comunicação de amor do pai para com ele. Pode passar o próximo slide. A comunicação de amor incondicional. Toda criança, quando corrigida, logo em seguida ela deseja averiguar se o seu lugar no coração dos pais continua do mesmo jeito. Condicionar o amor é uma das piores coisas que podem ser feitas a um filho. Se você se comportar bem, se você fazer assim ou assim assado, o que eu quero dizer? Independente do que teu filho tenha boas notas ou não, independente se ele tem um comportamento correto ou não, independente do desempenho dele, da competência dele, uma coisa que você não pode deixar a dúvida chegar, é do seu amor para com ele. Filhos não são descartáveis. Jesus não tinha feito nada. Jesus não tinha feito nenhum milagre, não tinha salvado ninguém, não tinha ressuscitado ninguém. Ele estava começando a vida dele e Deus estava dizendo para todo mundo ouvir: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Querido, nós precisamos dessa comunicação de amor incondicional aos nossos filhos. Quem tem filho pequeno aqui sabe, se você der um corretivo físico, ele vai chorar no teu colo, porque ele está buscando, ele está averiguando se você continua amando. E tem pais que sem sabedoria rejeita, vai para lá, não quero saber. A criança ela é tomada por um medo, será que o meu lugar, não existe mais o meu lugar? Será que eu preciso fazer alguma coisa para merecer? A mente infantil ela não consegue, discernir, raciocinar direito. Muitas vezes a hiperatividade da criança é uma conclusão infantil numa tentativa de chamar a atenção do pai e da mãe. Porque quanto mais trabalho, mais atenção, é a conclusão infantil da criança. O déficit de atenção acontece porque essa criança está sem atenção. Não tem um olhar de amor incondicional sobre essa criança. Gente, não tem nada pior do que um relacionamento onde você vive o perigo de ser trocado, rejeitado ou descartado. Impressionante, de forma doentio, muitos pais estão exercendo esse tipo de comunicação sobre os filhos. Estão criando filhos neuróticos, cheios de feridas emocionais, de traumas emocionais, indivíduos que, numa analogia, são como coxos emocionais que não conseguirão viver nessa vida de pressão, porque não tiveram a certeza incondicional desse amor. E quando eles se convertem, quando chegam a Deus, essas pessoas ficam aterrorizadas, achando que em todo tempo Deus está com elas na mão, tentando jogá-las no inferno. Quantos sabem do que eu estou falando? E esse tipo de visão acerca de Deus faz com que esse indivíduo viva uma condenação. Ele não se sente apto a adorar, ele não se sente apto a comungar, ele não se sente apto a ofertar, porque o diabo vem com muita força sobre a vida dele. Condenação, condenação, porque faltou para ele essa comunicação de amor incondicional. Querido, não existe nada mais libertador do que você ter uma revelação que o teu Pai do céu te ama e ponto final. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, colocando fim no tormento. A palavra tormento no original é tortura, porque o diabo ele tortura, mas quando você é amado, o diabo não pode mais te torturar. Ele vai tentar colocar a imagem diante de você e você vai dizer: não me afeta mais, porque eu sou completamente, totalmente, irrevogavelmente amado. Você recebe isso? Próximo slide.
Mateus 17:5. Mas assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre ele e uma voz da nuvem disse: este é meu filho amado, em quem tenho muita alegria, obedeçam a eles. Em outro momento Deus fala a mesma coisa, só que no monte da transfiguração, nos trazendo o entendimento que tanto no momento mais baixo da vida de alguém, ou no momento mais alto da vida de alguém, o pai precisa exercer sobre esse filho a mesma confissão. Pode passar o próximo slide. Comunicação de validação. Palavras são sementes e todo ser humano é construído da mesma forma, por uma narrativa específica. Somos frutos das declarações que nos foram feitas. Deus, Ele fez questão de comunicar, tanto no lugar mais baixo da terra, que era o Rio Jordão, 300 metros abaixo do nível do mar, quanto num dos lugares mais altos na região da Judéia, né, de Israel, que é o monte da transfiguração. Ele fez questão de comunicar a mesma coisa ao seu filho: você me dá prazer, não é pelo que você faz, não é pelo que você me dá, mas é por quem simplesmente você é meu filho. Pais que estiverem aqui, façam esse investimento na vida dos filhos de vocês. Muitas e muitas vezes os meninos já chegaram desesperados, tanto para mim quanto para a Carol, com problema em alguma nota. E a nossa declaração é a mesma. Eu olho para a Júlia, eu olho para Davi e digo: você não é uma nota. Você é muito maior do que isso, você é meu filho. E independente do que você vai tirar ou não, se vai recuperar ou não, porque eu tenho certeza que você tem capacidade para isso, eu quero que você tenha certeza que eu amo você por quem você é, e isso é o que basta. E você vê segurança na vida da criança, você vê segurança na vida do filho, quando ele escuta isso do pai. Não existe nada lá fora que o mundo ou que o diabo possa dizer numa comunicação como essa. Então valide, elogie, destaque as características, faça com que essa declaração ela seja uma declaração afetiva. Aqueça o coração dos seus filhos, assegure a ele que o que ele é vai vir, sabe, daquilo que você declara. O próximo slide. João 12, verso 27 e 28. Jesus, ele diz: agora minha alma está muito perturbada. Deverei orar dizendo: Pai, salva-me daquilo que está por vir? Mas essa é a própria razão pela qual eu vim. Ó Pai, o Senhor pode glorificar e honrar o seu nome. Então uma voz falou do céu dizendo: eu já fiz isso e farei outra vez. Próximo slide. Olha que coisa impressionante, gente. Pode passar. Comunicação de apoio e segurança, gerar fé, confiança, fortalecimento é uma necessidade vital de cada ser humano. Todo pai precisa ser um agente gerador de encorajamento na vida dos filhos. Você não está só, eu estou com você. Eu estou guardando, eu estou zelando sua vida, eu estou te protegendo. E fazer com que o filho receba isso no entendimento que ele é capaz também de fazer, de se defender, de se proteger, de se posicionar. Gente, nesse mundo em que nós vivemos, as escolas elas têm sido um desafio. Quantos sabem do que eu estou falando? E por muitas vezes Davi já foi perseguido pelo posicionamento cristão dele de muitas formas. Houveram momentos que eu e Carol tivemos que intervir junto a uma coordenação, né, preparada, que eu olhei para o indivíduo que perseguia meu filho e digo: defina o que você disse do que ele fez. A pessoa não sabia o que ele tinha feito, não sabia definir. Eu disse: como é que você vai gerar uma punição dessa se você nem sabe o que ele fez? Deixa eu te dizer, eu não vou falar mais com você, eu quero falar com a direção. Existe alguma coisa errada aqui. No final das contas, grande parte das crianças que tinham sido penalizadas não estavam no evento, não ouviram a parte dos meninos que estavam envolvidos, ouviram só um discurso de uma pessoa que se identificava com outro gênero, e isso estava sendo hipervalorizado dentro da escola. Gente, foi uma confusão dos infernos. Mas se eu e Carol não tivéssemos dito: Davi, nós vamos resolver isso, porque eu sei o filho que eu tenho.
Eu sei que o meu filho é alguém altamente extrovertido, altamente, conectado. Ele é alguém que, se ele entrar, ele faz amizade com todo mundo. Mas eu sei o limite, eu sei quem eu criei. E naquele momento a gente encorajou ele, disse: olha, nós vamos para lá e nós vamos resolver isso. Gente, eu não estou falando, não é um depoimento de um pai alienado que acha que o filho faz tudo certo. Quantos estão me entendendo? Não é sobre isso. Mas nesse momento houve uma necessidade de encorajá-lo, de posicioná-lo, porque se a gente baixar a guarda, o mundo nos engole. Se a gente ficar balançando a cabeça, o mundo nos dá volta. E querido, você tem o Espírito de Deus, você tem a palavra, existe o Espírito da fé dentro de você. Não deixe seus filhos serem engolidos pelo Espírito do medo. Você pode acionar neles esse espírito de bravura, de não baixar a cabeça para as opressões, porque o mundo cada vez mais, gente, o que está acontecendo com o Brasil? Eu estou concluindo que hoje, realmente, de fato, de verdade, graças a Deus por isso, só uma intervenção divina. Só uma intervenção divina, somente. E ela vai acontecer. Amém? Amém. Próximo slide. Necessidade de dirigir sozinho. Não existe crescimento sem apoio, de ser autônomo. A autonomia é uma oportunidade dada para acertar ou errar. E isso é extremamente precioso na construção do indivíduo. Gente, se você não considerar, se você não permitir que seus filhos errem, se você não conseguir dar autonomia para ele fazer a coisa e entregar, num nível talvez insatisfatório para você, mas mesmo assim fazer ele exercer isso, você vai estar destruindo ele na essência de uma forma que ele ficará inseguro para o resto da vida. Uma vez eu estava vendo um pastor contando um testemunho, que ele estava lavando o carro com os meninos, e os meninos dele estavam mais atrapalhando ele do que ajudando. Quantos sabem o que eu estou dizendo? E aí ele se inquietou e tentou repreender os filhos, e na hora o Espírito de Deus falou com ele, disse assim: não faça isso. Porque o prazer dos seus filhos é o mesmo prazer que você tem em me ajudar. A sua ajuda é como a deles, muito mais atrapalha, mas mesmo assim eu não te descarto. Nós precisamos dar autonomia para os nossos filhos. Tem mães, tem pais que alejam os filhos. Está lá o menino de 16 anos, parece um pinto de granja, não sabe nem botar o prato para comer. Esse menino é deficiente? Não, porque o menino anda todo sem autonomia, não sabe pegar um ônibus, não sabe comprar algo, não sabe passar um troco. Às vezes eu começo a contar essa história para os meninos e Carol faz, menos que está traumatizando, né? Quando eu contei que eu saí daqui, da Paraíba, e fui para Rondônia, Porto Velho, de ônibus, com 13 anos, sozinho, Júlia começou a chorar, disse: pai, como foi isso? Eu tinha um pai abençoado que disse: não, ele pode. Acreditou, eu acreditei e fui. Tomei um banho só na viagem, com medo. Eu disse: meu Deus, se eu sair, se eu perder esse ônibus, como é que vai ficar? Numa época sem celular, gente, numa época onde telefone, meu pai trabalhava na Odebrecht dentro do mato. Eu fui deixar dentro de um posto, que o único canto da cidade que tinha luz, porque no norte, depois das 10 horas, geralmente nessa época tudo se desligava. Era esse posto. E eu estava lá, esperando, só Deus sabe quando meu pai chegaria. Mas você entende que tudo isso me trouxe uma convicção, uma estrutura. E você hoje, as coisas que você passou. Às vezes as pessoas têm a opção de chorarem por isso ou de usarem isso como alicerce. Use isso como alicerce. Amém? Isso fala de quê? Isso fala de autonomia. O pai precisa dar autonomia ao filho. Existe em toda cultura um rito de passagem. Aos 13 anos o judeu, ele sai da infância e vai para a vida adulta. Não existe adolescência na transição bíblica. Isso fala de quê? Isso fala de uma fase formal, onde aquele indivíduo, ele entende: eu estou recebendo autonomia, eu tenho uma chave de casa, eu serei tratado agora como adulto.
Eu acredito que nada mais irrita um pai e uma mãe do que estar fazendo, servindo um filho que ele já pode fazer. Sim ou não? Só eu me irrito com isso. Se já sabe, faz, cara. Você pode. Autonomia. Próximo versículo, próximo slide. Olha o que em Lucas diz. Jesus fala, quem me tocou? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse, mestre, são tantos os que te juntam em torno do Senhor. Mas Jesus disse, não, foi alguém que de propósito tocou em mim, porque eu senti sair algum poder de mim. Gente, quantos entendem aí que Jesus não estava dando uma de doido? Jesus não sabia exatamente quem havia tocado nele. Quantos entendem isso? Você entende que ele tinha um espírito sem medida, amém? Mas nesse momento o espírito se calou, não disse nada. A autonomia. O espírito não direcionou, deixou ele perceber a situação pela capacidade cognitiva que ele tinha, como ser humano que também ele era. E aí ele percebe que alguém tocou, porque ele discerniu que poder havia, saiu. E aquela mulher foi curada. Gente, na vida, eu e você precisamos ser assim com os nossos filhos também. Permitir que eles cresçam. Mas, Emanuel, eles vão errar. Mas, Emanuel, isso pode acontecer? Pode, porque na vida a Bíblia diz que nós teríamos o quê? Aflições. Não ache você que construindo uma redoma... Gente, nós precisamos crer na proteção divina, amém, dos nossos filhos? Eu não estou falando de você ser negligente, mas eu estou falando também de você não ser superprotetor. Em resumo, qual o impacto da imagem? Ela é total. Ela é total. Porque a imagem que eu e você tem do nosso Pai, ela vai ser a base, ela vai ser o alicerce que vai ditar o que tipo de relacionamento que nós vamos ter com Deus. E eu quero finalizar falando sobre essa consequência na vida adulta. Muitas pessoas não conseguem receber de Deus a plenitude, sabe, tudo aquilo que Deus tem para dar, exatamente porque essas pessoas elas não conseguem se relacionar com Deus como Deus de fato é. Um pai generoso, um pai amoroso. Gente, a imagem que você tem dele, ela precisa ser reconfigurada. Eu acredito que uma das ferramentas que Deus ele usa na sua Bíblia é a ferramenta da figura. Quando você lê o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é impossível você não visualizar o Salmo, não é verdade? A linguagem de fé ela é baseada também nas imagens. Abacuque, quando ele sobe na torre de vigília, Deus fala com ele, escreve a visão, torna a visão tão perceptível, que uma pessoa que passa correndo, ela capte o que essa mensagem quer dizer. E eu te digo mais, se você fizer isso, no tempo oportuno, essa visão se cumprirá. Abacuque, você pode ter até a impressão humana que a promessa está demorando, mas eu te garanto, ela não chegará nem um dia sequer atrasada. É o que Deus falava para Abacuque. Porque a figura, ela é uma forma de Deus trabalhar comigo e com você. Quando Deus ele quis convencer Abraão que ele seria um pai de uma grande nação, ele tirou Abraão da tenda e fez ele ver o quê? Os céus. Olha para os céus, Abraão. Olha essa imagem fantástica. Assim vai ser sua geração. E de dia, olha a areia. A sua geração será assim, incontável. Imagem. Quando Jacó recebeu a proposta do seu sogro Labão, ou melhor, ele fez a proposta, não quero que você me pague salário, eu quero que você me pague por produção. Se os animais nascerem listrados, são meus, ok, não tinha nenhum animal listrado no rebanho. Mas o que Jacó fazia? Um exercício de fé. A Bíblia diz que nas fontes das águas, ele sentava, observava os animais cruzando debaixo das varas que ele havia colocado. Aquela visualização na fonte alterava a concepção daqueles animais, porque aquilo é uma ferramenta de fé. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A imagem que você constrói na fonte, ela define a sua vida. A Bíblia diz que as fontes
das fontes, com alegria eu tirarei das fontes a salvação, eu tirarei das fontes a cura. Está lá em Isaías escrito isso. Olha que coisa impressionante, das fontes. A Bíblia diz que tudo que nós devemos guardar o nosso, porque eles são o quê? As fontes da vida. Aquilo que está sendo reconfigurado dentro de você como imagem, querido, isso vai levar a tua vida a um salto de crescimento assim, ó. No dia que você começar a entender que o favor de Deus, a graça é um favor imerecido, você vai parar de gastar a tua energia, de tentar conseguir o mérito, e vai pegar a tua energia e canalizar em relacionamento com Ele. Porque você não precisa mais merecer nada, porque em Cristo, eu e você, já fomos abençoados com toda a sorte de bênção, todas. O que Deus Ele espera de mim e de você é que tenhamos uma visão correta de quem Ele é. E isso é construído com a visão correta de quem Ele é. Por isso que Jesus, quando Ele disse, Pai nosso que estás no céu, Ele inaugurava, sabe, Ele abria a porta de uma dimensão completamente inédita para a religião da época. Espera aí, para tudo, como é? Deus é o nosso Pai. Pedro fala lá na segunda carta que se eu meditar nas suas palavras, se eu meditar naquilo que ele falou, da natureza divina virá sobre mim. E eu serei suprido, tanto na minha chamada, quanto na minha vida biológica. Ou seja, eu serei suprido em todas as áreas da minha vida, vendo, enxergando quem Ele é. O que eu preciso fazer, Emmanuel? Simplesmente enxergar, visualizar quem de fato Ele é. A adoração me faz participante da natureza divina. O Salmo 115 diz o seguinte: se torne semelhante a todos aqueles que adoram. Dentro desse versículo existe um princípio: se eu adoro ao Senhor, eu serei participante de sua natureza também. Se você adora Ele como aquele que cura, você recebe saúde. Se você adora Ele como aquele que liberta, você recebe libertação. Se você adora Ele como aquele que é a justiça encarnada, justiça chega sobre você. Amém? Se você tiver a imagem correta dEle, a sua vida entrará dentro de uma espiral de crescimento que você nunca viu. Haverá, gente, anos, eu sou terapeuta por formação, sou psicanalista, escuto problemas o dia todo, amo ouvir pessoas, mas se você tiver uma imagem correta de Deus, 30 anos de terapia, acontece assim, ó, em um encontro. Já vi muita gente dentro do consultório, muita gente, entendendo quem Deus era, e não vindo na próxima sessão. Porque não precisavam mais, amém? Porque não precisavam mais. Por causa da imagem correta de um pai que ama. Você pode dizer isso? Meu pai me ama. Fala baixinho, diz assim, o meu pai me ama. Alimente, querido, alimente essa expectativa de dia e de noite. Acordou de manhã, tem desafios, anda dizendo, eu ando seguro, porque eu sei quem cuida de mim. 1000 podem cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido por coisa alguma, porque Ele cuida de mim, Ele me ama. Não preciso fazer nada para merecer esse amor. Ele derrama sobre mim continuamente o seu amor. Eu me abro e recebo os benefícios desse amor. Nesse amor eu encontro poder para viver uma vida santa, para viver uma vida limpa, para viver uma vida próspera, para viver uma vida produtiva. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. A imagem correta de Deus. E quando teu filho crescer, ele nunca terá problema de se relacionar com Deus. Porque quando ele olhar para trás e ele ver que na sua Gênesis, você foi responsável de construir o parâmetro, os princípios seguros, para que quando ele olhe para Deus, ele diga, eu sei quem é você.
eu sei quem você é. Você não é mesquinho. Você não espera eu me arrastejar para me abençoar. Você derrama seu amor continuamente sobre mim. É muito bom pertencer a você. O seu amor para comigo já é natural, porque eu já recebi do meu Pai desse amor. Isso é familiar, eu percebo, é um déjà vu, eu já tive aqui. Fecha os teus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor derramado nas nossas vidas. Não temos o que fazer para pagar por isso. É favor imerecido. Isso tudo por causa do teu Filho Jesus. Como é bom crer em Jesus. Cremos nele, cremos em Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é a garantia que todos os nossos pecados foram perdoados. Ele é a garantia que a maldição ela foi quebrada. Ele é a garantia que hoje nós podemos andar porque fomos feitos justiças de Deus. Não é por nossa causa, é por causa dele. Não é o que cremos, é em quem cremos. E nós cremos em Jesus, seu Filho, que ao terceiro dia ressuscitou, tomou as chaves do inferno e hoje está do seu lado, reinando, me tornando legal diante da presença dele. Obrigado, Pai. Obrigado, porque essa revelação, ela é algo que o teu Espírito tem a responsabilidade. De glória em glória eu sou transformado. De glória em glória eu sou transformado. Eu não sou transformado de crise em crise, eu sou transformado de glória em glória. De fé em fé, de vitória em vitória. Pai, eu oro para que cada um aqui possa ser impactado por essa paternidade divina. E que esse impacto produza, porque eu sei que produz milagres de provisão, de pagamento de dívidas, de portas abertas, de mudança da mente. Milagres a partir e do único momento, Senhor, de sabermos quem você é, o que você pode fazer, o quanto você nos ama, Pai. Pai, a minha oração é que cada um aqui siga prosperando nessa revelação. E que os saltos de crescimento, de avanço dos teus filhos, ó Deus, possam ser compartilhados como testemunhos de vitória, de dia após dia, Pai. Todos possam ter aqui a revelação que você é Pai, que você ama, que você protege, Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pelo teu amor e o teu perdão derramado nas nossas vidas. Obrigado porque em paz a gente vai voltar para as nossas casas. Em paz nós vamos terminar o resto desse ano, vivendo exatamente aquilo que o Senhor desejou para nós, em nome de Jesus.